O que eu tenho que saber sobre a eliminação do meu paciente? Quando a gente fala de necessidade de eliminação, é a necessidade do organismo de eliminar substâncias indesejáveis ou presentes em quantidades excessivas, com o objetivo de manter a homeostase corporal. Então, nada mais é do que eliminação vésico-intestinal. E quando eu falo de necessidades psicossociais, eu queria até te perguntar isso. Você aí trabalha na UTI NEL. Você chega a levantar necessidades psicossociais da sua clínica? Sim. E aí, sim, e quando nós identificamos que existe essa necessidade, juntamente a gente traz a assistente social para perto, para poder a gente intervir naquilo que a gente identificou. E isso a gente tem muitas coisas. E o paciente, no meu caso, como é um recém-nascido, né, que de fato ele não fala, não se comunica através de expressões, a gente precisa ter o cuidado e pensar também na segurança desse bebê. Para onde que ele vai? Que família que vai abraçar ele, que vai ter esse cuidado com ele. Então, isso faz toda a diferença. E, nossa, isso aí acontece muito. A gente sempre tem uma questão social, psicossocial envolvida. A gente identifica, né, o adulto, aquele que transparece, é aquele que conta para a gente a história, e um bebê envolvido nisso tudo. É difícil, é bem difícil, né? Ainda mais com a fragilidade desse perfil da clientela, né? É isso que Exatamente. Ele não se expressa. E eu vinha assim, eu tenho aprendido bastante, porque eu tenho 2 pilares de experiência, né? Eu trabalho numa instituição que é essa que a gente está aí na adequação do nosso instrumento de trabalho pela SAI, pública, vamos dizer assim, regido, né, por um órgão público, e eu também trabalho em hospital acreditado, que você tem um outro público, uma outra abordagem. E isso traz para a gente também aprender um pouquinho a não julgar, quem dirá pré-julgar. Quando você senta do lado dessa pessoa e você escuta a história, eu já perdi o horário de almoço. E fiquei com um nó na garganta para chorar, porque eu entendi aquilo no olhar. É uma mãe que eu estava bem próxima, eu não chamo de leito tal, fulaninho de tal. Oi, Angélica, tudo bem? Eu sou a enfermeira Fernanda, o que eu posso te ajudar? E aí você cria um vínculo com essa pessoa, que aí reflete segurança no dia a dia para o cuidado do bem maior dela, que é o filho dela ali dentro, né? E eu percebo no olhar, é a valorização do outro, é a gente se pôr no lugar do outro. E é através da coleta de dados, é através de um olhar, é através de um sorriso, que o outro consegue se sentir seguro para poder contar um pouquinho da história dele. E aí a gente consegue, através disso, fazer o nosso trabalho da melhor forma, identificando problemas e criando intervenções para resolver esses problemas. Com certeza. Esse é o olhar atento da enfermeira, né, que percebe muito mais do que somente sinais vitais, do que somente alterações fisiológicas. Esse é o olhar que a gente não pode perder, porque esse é justamente o nosso diferencial. Esse é o seu diferencial. E a teoria de Wanda Horta, ela cai muito nessa percepção de você ter um olhar aguçado, de você fazer uma escuta ativa para enxergar muito além das necessidades fisiológicas dos nossos pacientes. E queria até te parabenizar, porque muitos enfermeiros ainda não enxergam a importância desse olhar holístico aí, identificando as necessidades psicossociais dos nossos pacientes. Vale a pena a gente falar quais são essas necessidades psicossociais. São aquelas relacionadas com a convivência com os outros seres humanos, em sua família ou em grupos sociais. São manifestações que ocorrem por meio de instintos do nível psicossocial, como a tendência de conversar, de conviver socialmente, de se afirmar perante si ou de se valer diante dos outros. Então, o que a gente pode englobar nessas necessidades de segurança, Fernanda? O que eu queria falar com você, quando você for fazer o levantamento dessas necessidades psicossociais, você já faz o levantamento de algumas, então agora você vai só avaliar se as que você já faz estão em que necessidades dessas, que eu vou dizer agora, e se tem alguma
falei, que você ainda não faz, não questiona, pensa se existe algum questionamento ou alguma informação importante que você pode estar começando a fazer da tua clientela. E isso daqui não tem só a ver com o RN, tá bom? Também tem a ver com as necessidades da mãe, do pai, da família, sempre olhando não só para um indivíduo. A gente pode também identificar necessidades alteradas na família. Na comunidade, né? No meu caso, que sou enfermeira da atenção básica, eu enxergo problemas não só de um indivíduo, eu enxergo de um território, né? De um território inteiro, de 4.500 pessoas. Às vezes é um problema do território como um todo. É bom ressaltar isso. Então, nessa questão de necessidades psicossociais, a gente tem necessidades de segurança, necessidades de amor, de liberdade, de comunicação, de criatividade, de aprendizagem, de gregaria, de recreação e lazer que RN também tem, né? A gente acha que só criança maior tem recreação e lazer, momentos de prazer, e RN também tem os seus momentos de lazer. A gente usa redinha, usa lá a redinha? É lá que usa a redinha? É isso que eu falar. A redinha, a gente está chegando com ela, mas hoje a gente já faz um coroa, que antes você fala, como é que você vai colocar um bebê entubado num coroa assim? A gente coloca. Hoje a gente tem a hora do soninho, que aí a gente apaga por 2 momentos dentro da UTI, e fica por 1 horinha com aquele ambiente, só com o som do ambiente, todo mundo quietinho. Sim, tem muita coisa bacana, bastante coisa bacana acontecendo. Tem sim. E tudo isso que vocês já estão promovendo já são intervenções. São intervenções por identificarem essas necessidades, né, alteradas e planejarem uma melhoria dessas necessidades. Se você tem uma necessidade de recreação e lazer que é possível você fazer com o seu cliente, por que não oferecer isso a ele? Se você sabe que está num ambiente hospitalar, um ambiente que não faz parte da realidade dele, onde ele está desconfortável, preocupado, está ansioso, por que a gente não pode oferecer um momento de escuta para ele? Um momento para ele escutar uma música, um momento de massagem. Eu já massageei meus pacientes para eles relaxarem. E isso funcionou. Angélica, como é que você tem tempo para isso? Tem tempo para tudo. Se você souber priorizar, você vai conseguir tempo para tudo. E aí eu queria falar sobre isso um pouco, né? Essa questão de usar redinha, de fazer o ofurô nos RNs, é fantástico. É suprir uma necessidade humana básica dos RNs, né? Não é só fazer para ganhar fama. Que tem um hospital que gosta de título para ganhar fama, né? Mas não, vocês fazem. É trabalhoso? É trabalhoso. Eu imagino como é trabalhoso. Mas vocês estão exercendo a melhor enfermagem, né? Isso, e não é só fazer, né? É você ter evidência. E aí a gente trabalha com as evidências através de indicadores. E a gente consegue mostrar a melhoria, o desfecho. Isso aí faz toda a diferença, porque vocês colocam em prática e mostram os resultados do que vocês estão fazendo. Então, vocês ganham mais renome, mais valorização ainda, né? Ganham um destaque diferenciado. Para concluir aqui nessas necessidades psicossociais, a gente tem orientação no tempo e no espaço, necessidade de aceitação, autorrealização, autoestima, participação, autoimagem e atenção. E aí você percebe que você vai aumentando na pirâmide, né? Na pirâmide de Maslow, você tem ali primeira preocupação, necessidades fisiológicas, e aí depois tem as necessidades de segurança, as necessidades de amor, as necessidades de autoestima e as necessidades de autorrealização. E aí, conforme você vai seguindo na sequência desses questionamentos, você vai contemplando toda a pirâmide, chegando praticamente lá no ápice do topo.